arquétipos, eles são muito importantes porque eles ajudam você a entender como os personagens funcionam, como você pode utilizar cada um deles, mais de um. Os personagens dentro da sua história não precisam se ater a um único arquétipo, lembrando que o seu próprio protagonista pode ter um pouquinho de cada um dos arquétipos. Aliás, é muito enriquecedor que ele tenha um pouquinho de cada um deles, porque é exatamente isso que propõe. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrito a Pena. E hoje nós vamos dar sequência à série, não sei se eu posso chamar assim, mas enfim, em que eu falo sobre arquétipos, que são um jeitinho bonitinho de colocar metáforas, talvez, dentro da sua história, ou forminhas em que os seus personagens se adequam ou não, ou mais de uma. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas se vocês quiserem conferir a primeira parte desse vídeo, eu vou deixar aqui linkado, como sempre. Então, vamos falar hoje sobre 3 arquétipos, que seria o Guardião do Limiar, o Arauto e o Camaleão. Então, eu vou dar alguns exemplos e vou falar um pouquinho sobre cada um deles de uma forma um pouquinho mais explicadinha para vocês. O Guardião do Limiar nada mais seria do que um obstáculo. Esse obstáculo pode ser uma pessoa, pode ser uma doença, pode ser alguma coisa que o personagem não espera, má sorte, a perca de um emprego, a perca de uma namorada, muitas coisas ruins acontecendo de uma vez só. Enfim, não necessariamente precisa ser uma pessoa. Como eu disse, o Guardião do Limiar nada mais é do que um obstáculo, uma pedra no caminho do seu protagonista, no caminho do seu herói. Esse Guardião do Limiar, ele vai impedir que o seu personagem passe pelas primeiras aventuras dele, pelos primeiros desafios dele, e à medida que o seu personagem consegue ultrapassar esse obstáculo, esse problema, essa pessoa, enfim, que seja, ele avança, ele sobe um degrau e ele, de alguma forma, seja internamente ou seja externamente, ele muda, ele ganha alguma coisa com essa luta, com essa guerra, com essa conversa. Enfim, existem vários jeitos de um herói ou um protagonista enfrentar um Guardião do Limiar. Em histórias mais épicas, é uma luta, de fato. Em filmes dramáticos, pode dar conta uma conversa ali com aquela pessoa que tá ali no caminho, ou aquela situação que ele teve um amigo, um colega, um parente, enfim, alguma pessoa do convívio dele vai ali conversar com ele, e só essa conversa pode dar conta de resolver. Um Guardião do Limiar não é necessariamente o vilão da história. Ele também pode ser, mas ele não é obrigatoriamente o grande mal, o grande vilão ou o grande problema do herói dentro da história. Pode ser que o Guardião do Limiar venha a se tornar um mal maior, dependendo do tipo de história, ou pode ser que depois de ser vencido, o Guardião do Limiar se torne um aliado do herói, um aliado do seu protagonista. Então, o Guardião do Limiar é um obstáculo, um problema que o herói tem que resolver ali naquele determinado momento, mas que ele pode muito bem se transformar em um mal maior ou em um aliado, dependendo do que vai acontecer ou de como o nosso herói ou o nosso protagonista vai vencer esse Guardião do Limiar. O Arauto, ele tem como objetivo principal anunciar alguma coisa que vai acontecer. Normalmente o Arauto, na sua forma mais original, vamos dizer assim, é utilizado em histórias mais épicas e ele serve para anunciar a guerra ou anunciar aquela grande batalha que o herói vai ter com o grande mal.
O arauto, ele serve só para anunciar a guerra mesmo, só para anunciar aquele grande problema que está por vir, para que o herói, ou os heróis, ou os protagonistas, ou os aliados do herói se preparem para aquela grande batalha, para aquela grande guerra, para aquele grande problema que eles terão que enfrentar muito em breve. O arauto tem como objetivo colocar a mudança, que alguma coisa vai deixar de ser como era e a vida do herói, do nosso protagonista, nunca mais será a mesma. Então, esse é o principal objetivo do arauto dentro da história. E por último, nós vamos falar sobre o camaleão. O camaleão, ele é um personagem que ele normalmente tem o sexo oposto do nosso protagonista. Ele vai personificar tudo aquilo o que o nosso personagem gostaria de ter, ou queria ter, ou exatamente o oposto dele. Então, se o nosso protagonista, ele é medroso, normalmente o camaleão é um personagem muito corajoso. Se o nosso protagonista é um personagem que não tem um pingo de paciência, o camaleão normalmente vai ser um personagem super paciente. Se o nosso personagem precisa de alguma característica, seja ela boa, ruim ou enfim, N coisas, o camaleão tá lá para ser o oposto. Ele normalmente é o par romântico do nosso protagonista, do nosso herói, e ele se apresenta ali exatamente como contraponto do nosso protagonista, porque todos, ou a maioria, né, dos arquétipos se apresentam para completar o nosso herói. São pequenas partes que ele vai juntando ao longo do caminho para que ele se torne completo. O camaleão normalmente é um personagem dúbio, com o qual o protagonista tem dúvida, ou o público tem dúvida, não entende muito bem qual que é o objetivo dele dentro da história, algumas vezes, ou duvida do que o personagem está se propondo. Às vezes ele diz uma coisa e faz outra. Então, o camaleão, como o nome diz, né, ele muda muito ao longo da narrativa, e essas mudanças ocorrem para contrapor o herói, o protagonista, e fazer a história caminhar. Muitas vezes o camaleão ele vai mexer de forma tão drástica com a cabeça do nosso protagonista, do nosso herói, que ele vai mudar a visão de mundo do protagonista, ele vai mudar como ele vê o mundo, como ele vê as coisas, como ele vê as pessoas, como ele vê o universo, talvez, como ele vê determinadas situações, vai fazer o protagonista enxergar algumas coisas que ele não queria enxergar, vai fazer com que o protagonista entenda o outro lado da moeda, que é exatamente o que o nosso camaleão se propõe dentro da história, fazer o protagonista criar uma parte dele que não existia, ou despertar uma parte dele que não existia, que vai servir para que o nosso protagonista consiga seguir adiante e consiga ser completo ao fim da sua jornada. Então, essa é a segunda parte sobre os arquétipos. Comentem aí se vocês estão gostando que eu fale um pouquinho mais sobre esses arquétipos, para que cada um deles servem. Todos esses arquétipos estão sendo retirados da jornada do escritor, do Christoph Vogler. Como se eu nunca tivesse falado desse livro aqui. Eles estão todos aqui. E eu vou deixar o link para o livro também na descrição. Os arquétipos, eles são muito importantes porque eles ajudam você a entender como os personagens funcionam, como você pode utilizar cada um deles, mais de um. Os personagens dentro da sua história não precisam se ater a um único arquétipo, lembrando que o seu próprio protagonista pode ter um pouquinho de cada um dos arquétipos. Aliás, é muito enriquecedor que ele tenha um pouquinho de cada um deles, porque é exatamente isso que propõe, porque essa ideia de arquétipos foi tirada do Carl Jung, que na verdade é um psicólogo, se eu não estou enganada, vou deixar aqui as informações também, mas é uma ideia do psicólogo, da nossa psique, e, enfim, é uma ideia de que ao longo da jornada o protagonista está procurando uma unidade, ser único, ser completo, ser equilibrado, então ele precisa juntar cada uma dessas partinhas dele que estão aí ao longo do caminho para que ele seja completo.
Vou pedir para vocês, como sempre, darem um like, me ajuda muito, não custa nada, é gratuito e me ajuda muito a crescer. Quanto mais like vocês derem, mais o meu vídeo vai ser aí recomendado pelo YouTube, né? Para que outras pessoas vejam. Compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações que eu estou tentando passar para vocês, escritores, e que eu aprendi aí ao longo da minha jornada para melhorar a minha escrita, para melhorar a sua escrita. E gostaria de pedir também que me seguissem nas redes sociais, que eu também dou dicas lá, coisinhas que não acontecem aqui no canal, que eu faço mais um diário de escrita mais diário mesmo, que eu conto exatamente o que tá acontecendo comigo, o que eu tô passando, o que eu tô fazendo, enfim. Me sigam lá para mais informações, para mais novidades. Então é isso por hoje. Muito obrigada. Tchau!